Olá, este é o quinto episódio da temporada YouTube Convida Jazz Oliveira e hoje vou falar desta obra-prima, desse romance maravilhoso da Sharon Dodua Otto, chamado Adas Raum. Ele foi lançado em 2021 pela Fischer Verlag, que é uma editora grande e tradicional, principalmente no ramo de literatura de expressão alemã. Bom, ele foi lançado em fevereiro de 2021 e essa tiragem que eu tenho aqui é de abril de 2021 e já tá na sexta tiragem. Imagino que agora, alguns anos depois, já deve estar aí na casa das, enfim, muitas tiragens. Isso indica para um fato que aconteceu, que foi a grande expectativa sobre este lançamento, né? Por quê? Em 2016, Sharon Otto ganhou um prêmio bastante importante de literatura de expressão alemã, o Ingeborg Bachmann Preis, que é um prêmio tradicional e bastante prestigioso para literaturas de expressão alemã. Ela foi a primeira britânica a ganhar o prêmio e também a primeira mulher negra a ganhar esse prêmio. Bom, como eu já disse, Sharon nasceu na Inglaterra e em 1972 ela mora na Alemanha, em Berlim, há quase 2 décadas e é uma integrante bastante ativa e com uma voz importante no cenário político alemão. Uma integrante da ISD, né, da Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, que é aquela organização que nasce após ou quase paralelamente com o lançamento do primeiro livro que a gente viu nessa temporada, o Farbe bekennen. Então tem um fio condutor aqui das obras que eu apresentei, né, desde a primeira até esta que vai ser a última obra literária da temporada. Bom, o livro conta a história de 4 mulheres que têm pouca coisa em comum, e uma das coisas que elas têm em comum é o nome. As 4 se chamam Ada, ou Ada, ou Ada, dependendo de onde elas nascem, de onde elas estão. A primeira, Ada, que a gente conhece, a gente já conhece no ano de 1459, portanto no século XV. Ela é uma mulher que vive na costa oeste africana. Ela acaba de perder o seu segundo filho, então ela vive uma tragédia pessoal, ela tá vivendo um momento de dor. Bom, ela tem as suas questões, né? Ela não se dá muito bem, não se sente muito bem na comunidade que ela vive. Ela apanha de uma senhora com uma vassoura, enfim, tem algumas cenas. A vassoura é importante porque depois ela vira uma personagem também. E aí, logo após essa tragédia, ela tá sofrendo por ter perdido o segundo filho. Ela é capturada por colonizadores portugueses, né, na costa oeste africana e tem o seu destino aí fadado à escravização. Bom, para resumir, essa é a primeira Ada. A segunda é uma mulher inglesa, da Inglaterra vitoriana. Ela é baseada numa personagem histórica que realmente viveu, a Ada Lovelace, que nasceu no século XIX e que hoje ela é reconhecida como a primeira programadora da história, né? Ela vive então no romance uma vida doméstica com o seu marido, Charles, esqueci o sobrenome, mas ele também é um cientista, etc. E ele oprime muito essa mulher, né? Então ela vive confinada nesse ambiente doméstico.
basicamente, esta é a segunda personagem com esse nome. A terceira, bom, então a primeira tá no século XV, a segunda no século XIX, na Inglaterra, uma engana, ou o que hoje seria, o que a gente conhece como Gana, Totope é o nome do lugar que ela está. A primeira, Ada, então, a segunda está na Inglaterra, em Londres, no século XIX. A terceira está na Alemanha nazista. Em 1945, ela está num campo de concentração e ela também vive uma situação de confinamento, né? Ela está raptada e naquela situação. E ela vive num cubículo, né? Ela se encontra em alguns momentos num quarto pequeno e interage com a parede, né? E a parede é importante porque ela também vira uma personagem, né? Esqueci de falar da segunda, Ada, em Londres também. O batente da porta vira uma personagem, né? Nesse ambiente doméstico que ela vive com o marido e com uma espécie de trabalhadora doméstica, né? Que a gente chamaria hoje com a Lizzie, que faz trabalhos domésticos na sua casa. Então, o batente da porta também observa tudo, né? E a quarta, Ada, é uma imigrante com origem ganesa, que tem um passaporte britânico e que vai morar em Berlim no século XXI, e mais precisamente em 2019, e ela está à procura de um quarto. Para quem já viveu uma situação de procurar um quarto, um apartamento em Berlim, sabe que não é fácil para ninguém, muito menos para uma mulher negra que está grávida e que ninguém sabe que tem um passaporte britânico, que também naquela época era a época do Brexit, né, quando a Inglaterra estava saindo do bloco econômico da União Europeia. Então é um passaporte importante, que tem valor, que dá passagem para essa mulher, mas que também perde um pouco o seu poder, né, o passaporte. E o passaporte também é uma figura, ou vira uma personagem, né. Com isso, apresentadas as 4 personagens principais, há mais algumas personagens principais, né, que uma delas é uma voz errante ou um ser que muito antigo, que atravessa os tempos, assim como as 4 mulheres, que atravessam séculos, né? Essa voz, ela é capaz de entrar em objetos, dar vida aos objetos, e a partir dessa incorporação dos objetos, ela narra o que ela vê e etc. E ela também acompanha essas 4 mulheres, né? No caso da primeira, na costa africana, é a vassoura. No segundo, já disse, é o batente da porta. Na terceira, são as paredes do lugar que ela está no campo de concentração. E na quarta, é o seu passaporte britânico que que vira uma personagem, né? Essa característica da narrativa de Otto é muito interessante, né? Todo mundo fala muito sobre isso quando vai apresentar o livro. E eu vejo uma semelhança muito grande com a obra da Grace Passou, que é uma mineira, uma atriz, dramaturga brilhante, que escreveu em 2016, ou que estreou em 2016, sua dramaturgia chamada Vaga Carne, onde exatamente existe uma voz que entra em qualquer coisa, em qualquer ser, e no caso do Vaga Carne, essa voz entra no corpo de uma mulher negra e a partir desse corpo vai entendendo o mundo. Então eu achei muito interessante quando eu li esse romance. Eu me lembrava a todo momento dessa voz errante. Talvez seja até a mesma voz que tenha inspirado as duas autoras.
Mas voltando pro romance, bom, então temos as 4 personagens Ada, que atravessam os séculos, a gente tem essa voz, né? E em alguns momentos essa voz, esse ser, ele conversa com Deus, né? Então tem momentos na narrativa que são momentos fora do tempo, né? O tempo nessa narrativa é muito interessante, é muito importante porque ele não é linear e às vezes ele nem existe, né? São esses momentos de diálogo desse ser e Deus, né? Que são instâncias narrativas onipresentes e onipotentes, né? Bom, eu acho que pra gente falar sem muitos spoilers, a história é basicamente essa. Claro, ia esquecer de uma coisa muito importante. Há outro elemento que liga essas 4 histórias, que não são lineares, né? O romance, você não. Primeiro, a gente não lê inteiramente a história da primeira Ada e depois passa para a segunda e depois para a terceira e depois para a quarta e depois fim. Não, essas histórias elas são intercaladas o tempo todo, né? Muita gente inclusive diz que isso torna o livro um pouco difícil de ler porque você não acompanha linearmente e progressivamente essa história. Mas tem um elemento que a gente consegue traçar uma linha misteriosa, bom, nem tão misteriosa assim, mas uma linha cronológica linear. Existe um bracelete na história que primeiro aparece na costa oeste africana. Esse bracelete tem um significado de fertilidade, é um objeto, artefato que talvez tenha vida ou para algumas pessoas realmente tenham e para algumas outras não. Isso é importante porque esse objeto é roubado, então, no século XV, ele aparece com as 4 hadas, né? Ele aparece, então, na Ada inglesa como uma herança de família, que sempre esteve na família e, portanto, pertence à família, e ninguém se pergunta de onde esse bracelete vem, né? Na terceira personagem, já no século XX, ele aparece. Ele não aparece, né? Mas ele é citado. Quando a terceira Ada, que está na Alemanha nazista, é raptada, assim como a primeira Ada também, né? Mas por instâncias um pouco diferentes. Quando ela é raptada pelos nazistas, ela diz que eles pegaram tudo dela, inclusive o bracelete da mãe. Então a gente sabe que é o mesmo bracelete. E a gente fica se perguntando, bom, como que esse bracelete que estava em Gana vai parar em Londres e depois em Berlim, na época do nacional-socialismo. E a última personagem Ada, do século XXI, não vê e nunca tocou nesse artefato, nessa joia, mas ela vê num catálogo, né? Essa joia está em exposição em um museu em Berlim, né? Então existe uma foto desse bracelete que está num catálogo de arte, né? Essa trajetória desse objeto, obviamente que a autora está citando um debate bastante contemporâneo, bastante complexo, que está acontecendo e que está, bom, há muitos anos, né, eu diria muitos séculos existe essa discussão em alguns lugares, mas talvez na última década tem ganhado grandes repercussões no continente europeu, que é a questão de restituição de itens roubados na época da colonização, né? Então, esse bracelete, ele conta essa história, né? Assim como o bronze do Benin, que foi roubado no Benin, que hoje a gente conhece como Benin, que vai para a Inglaterra e que algumas peças somem e que de repente está tá em exposição no museu em Berlim, né? Então, um assunto bastante caro
na comunidade internacional é esse assunto de restituição, né? De reparações históricas, de restituição de objetos saqueados, né? Então, essa história, essas 4 histórias que parecem desconexas, né? Elas estão bastante conectadas, né? A última Ada, inclusive, ela conecta as 3 primeiras, né? Porque ela é ganense com um passaporte britânico que vai morar em Berlim, né? Então, ela incorpora essas 3 outras mulheres também, né? Então, muito interessante que a autora usa esse artifício narrativo de dar voz e alma a objetos, né? Que é também uma parte dessa discussão, né? Esses itens roubados, eles não são muitas vezes apenas objetos, né? Eles são pessoas no sentido... são seres que têm vida, né? Ou que tinham, enfim, não são simplesmente coisas como o Ocidente entende coisas, né, ou mercadorias, né? Eles têm significados muito intrínsecos em cada cultura. Mas a discussão muitas vezes para em alguns impasses, né? Como por exemplo, os objetos foram roubados numa época que não existiam Estados-nações democráticos no continente africano, então para quem que a gente devolve, né? Um artefato roubado numa região que hoje é Benin, podia, na época, pertencia a outro, a um território que não faz parte do Benin, enfim, tem toda essa discussão de para quem devolver, como devolver, quem vai cuidar, né? Muita gente diz que essas discussões são irrelevantes e que o que se tem a fazer é devolver e pronto, acabou, né? Enfim, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, mas eu vou ler um trecho que é, para não fazer injustiça a nenhuma das 4 hadas, eu não vou ler nenhum trecho de nenhuma, senão eu teria que ler das 4. Então eu vou ler esse momento que é fora do tempo, que é essa voz que tá conversando com Deus. E Deus, nessa narrativa, Deus tem um sotaque berlinense. É bem interessante o que a Sharon faz com a linguagem nesse romance, né? Ela realmente trabalha a linguagem de cada personagem, né? Que está em momentos diferentes. Então ela encontra um alemão específico que dará voz a essa Ada que está vivendo em Londres no século XIX, né? Então ela encontra um espaço ou espaços na língua alemã para que essas personagens falem, né? Muito especificamente com seus sotaques e com os seus jeitos de falar das suas épocas, das suas respectivas épocas, né? Bom, esse é outro assunto também que tem muito para se falar na obra, mas eu vou ler um trecho traduzido para fins pedagógicos, tá? Não foi uma tradução trabalhada, lida, revisada, etc. Mas enfim, esse trecho é essa voz que está conversando com Deus. Nos preparamos para o próximo ciclo. Já estava na hora. Deus assumiu a forma de uma brisa. A maneira como ela conseguia flutuar tão graciosamente pelo ambiente me intimidava um pouco. Mesmo assim, eu a imitei e também me tornei brisa. Pode parecer fácil, mas eu lhes digo, essa transformação não foi simples. Vassouras, batentes de portas e quartos são objetos palpáveis. Eles são claramente definidos, relativamente estáveis e têm uma função monotemática. Brisas não. Elas são claramente diferentes. Com uma lufada de ar, eu não posso ser vista nem tocada, embora meus efeitos sejam perceptíveis. Existe uma certa arbitrariedade envolvida. Posso trazer movimento às coisas ou causar o caos. Encontrar um equilíbrio entre essas posições é realmente uma arte elevada. Deus, naturalmente, a aperfeiçoou. Seus movimentos são suaves e reconfortantes. Eu
preciso praticar e muito ainda. Era hora de lembrar a Ada que todos os seres, passados, presentes e futuros, estão conectados, que sempre estivemos e sempre estaremos. A mensagem pode ser opressora quando alguém pensa ouvi-la pela primeira vez. Não queríamos sobrecarregar Ada com isso. Sabemos que, ao final de sua vida, ela sempre precisa de um momento de distância. Então, Deus e eu fomos procurá-la. Mas somente depois que ela se dissolveu completamente no branco. Bom, aqui eles estão num momento que tem uma tradição, né? Esse momento que eu não vou dar um nome aqui específico, mas é esse momento entre a vida e a morte, né? Entre morrer e nascer novamente e escolher como você vem para o mundo, com qual roupagem você vem para o mundo, né? Com qual propósito você vem. Isso é bem comum em algumas culturas do continente africano. Mas, enfim, só para dar um contexto de onde eles estão, onde Ada está, né? E onde eles vão procurá-la. Bom, voltando à leitura. Assim, rodopiamos ao longo do dia terrestre ao redor das pernas de cães latindo e através das folhas de macieiras florescendo. Rodopiamos nos arredores de um lugar chamado Berlim. Rodopiamos e rodopiamos, onde as pessoas trêmulas acordavam em bancos de parque e onde as pessoas teimosas discutiam umas com as outras. Seguimos adiante, antes que palavras bem feias fossem proferidas, e brincamos logo em seguida, à noite, em um parque infantil abandonado, onde uma sacola de compras vazia dançava ao vento. Deus bagunçou as penas macias de um pombo solitário, e eu derrubei a peruca de um senhor idoso. Eu a arrastei pelo gramado e pelo retângulo no chão coberto de areia, mas não gostei particularmente de ver o pobre dono tropeçar atrás do seu cabelo. E realmente não era da minha conta, mas me pergunto o que ele estava fazendo naquele lugar. Ele não era sem teto, nem tinha muitos filhos. Agora já basta, disse Deus, dá o troço de volta para ele. E eu fiz uma pausa. Depois, tempo suficiente para permitir que o homem recuperasse sua dignidade, a espanasse e a colocasse de volta em sua careca. Com uma mão na cabeça e a outra segurando firmemente o colarinho da camisa, ele foi embora. Enquanto Deus e eu ganhávamos velocidade novamente, ainda à procura de Ada. A última vez que a encontramos entre os ciclos, ou órbitas, ela arregalou os olhos com nossa chegada, como sempre fez, como sempre fará. Isso tinha menos a ver com nossa aparência do que com o que queríamos dizer a ela, pois, para descrever de forma compreensível as transições fluídas entre nós, Deus sempre conta a Ada como se fosse pela primeira vez sobre a fabricação de salsichas. Sim, vocês entenderam corretamente. Não se trata da carne em si, mas da forma. Mais precisamente sobre a divisão de uma massa que, em sua origem, consiste em animais animados e no final, após o processamento adequado, aparece como salsichas individuais, finalmente separadas e rechonchudas. Sim, a Ada geralmente franze a testa nesse ponto, mas tenham paciência e aguardem um pouco. Bom, aí a voz vai explicando para Ada como as pessoas vêm da mesma massa e vão sendo separadas, né? Essa massa celestial, essa massa que tá aí no limbo, vai sendo separada para fazer coisas na Terra, né? Para existir na Terra. Bom, acho que para resumir essa obra eu fico por aqui. Acredito que é uma obra fascinante, é uma obra fascinante que também pode trazer que pode ser lida sobre claves teóricas que a gente tem desenvolvido no Brasil também, né? Como O Tempo Espiralar, da professora e poeta Leda Maria Martins, né? Essa obra é uma obra que traz de diversas formas esse tempo que não é linear e nem progressivo, né? Essa distorção do pensamento moderno ocidental.
O livro começa com a mensagem, o provérbio de Sankofa, que é um símbolo linguístico, para falar bem resumidamente, do povo Asante, que é da costa oeste africana, assim como a autora, né, que tem origem ganense também, seus pais são de Gana. E ela traz essa mensagem logo no começo, que diz muito pra gente no Brasil, que é a mensagem de Sankofa, né, que é essa imagem desse pássaro com o ovo no bico, olhando para trás, né, com o futuro na boca e que olha para trás, né. E a mensagem de Sankofa é basicamente que nunca é tarde pra gente voltar no tempo e pegar o que é nosso, né? Pegar o que é valioso a nós. E o que é nosso pode ser muita coisa, né? No século XXI, a Ada do século XXI, em algum momento, ela ou outra personagem diz que ela não vai pagar pra ir no museu para ver coisas que são dela, né? E aí também o livro deixa muitas perguntas, né, sobre essa questão da restituição. E essa pergunta também de, bom, talvez eu não vá pagar para ir no museu para ver algo que é meu, que é da minha cultura, mas eu vou querer isso de volta, né? E aí a gente reflete sobre a importância de ter esses objetos de volta. Enfim, a gente tem agora o retorno aqui no Brasil do manto tupinambá, que ficou muitos anos, séculos eu acho, na Europa. E é importante a gente pensar e escutar os povos indígenas, né, tanto daqui do Brasil quanto do continente, sobre esses artefatos, né? Há artefatos que têm alma e que eles foram roubados, então a população, o povo daquele lugar sente essa quebra, né? Sente a falta desse ser, né? Que muitas vezes representa e é um ancestral, que é um ser que dá guiança para esses povos, né? Enfim, eu me perdi um pouco aqui nessa discussão que é muito cara e que me interessa bastante. E só posso recomendar esse livro para quem lê alemão, para quem lê inglês também. Ele foi traduzido nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? É um livro fabuloso que faz a gente pensar muito, que dá um nó na nossa mente moderna, né? Muitas vezes quando tem essa mistura de narrativas e de histórias que se interlaçam em muitos níveis, né? É isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo e último episódio. Até mais.